J1407b é um dos mais estranhos planetas que os cientistas descobriram. Localizado a cerca de 434 anos-luz da Terra, é como se fosse um irmão maior de Saturno. Ao estudar este mundo sinistro, os astrônomos lutaram para medir a sua massa com precisão, mas acredita-se que seja cerca de 10 a 40 massas de Júpiter. O que significa que J1407b é também um planeta gigante, muito maior do que o nosso planeta do nosso sistema solar. O que chocou os cientistas foi o sistema de anéis do planeta, de enorme dimensão. Consiste em 30 anéis, cada um com um tamanho de dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. De acordo com estimativas aproximadas, o diâmetro de todo o sistema de anéis é de 120 milhões de quilômetros. Isto é 200 vezes maior do que os anéis em torno de Saturno. Se Saturno tivesse o seu sistema de anéis deste tamanho, ele dominaria o nosso céu noturno. Mas embora isso tivesse sido uma cena de cortar o fôlego, não duraria muito tempo. Os anéis acabariam por se tornar mais finos à medida que vários satélites iriam se formando em todo o planeta. Mas isso é apenas o começo. O universo armazenou para nós mundos muito mais bizarros. Como pode um planeta ser mais quente do que o Sol e o outro maior do que a sua estrela? Como é que existe um planeta de marshmallow? E o que são os planetas? Preparem-se para a lista dos mundos mais bizarros que você verá. Um deles é um exoplaneta localizado a 57 anos-luz da Terra. Com o nome de JG504b, é 4 vezes mais maciço, mas tem aproximadamente o mesmo tamanho que Júpiter. O estranho é que é rosa, uma cor bastante invulgar para um planeta. Então, como obteve a sua cor? Acredita-se que o sistema tenha cerca de 160 milhões de anos, um recém-nascido em comparação com o nosso sistema solar, e devido à idade do exoplaneta, continua a mudar e perder o calor da sua formação, o que lhe dá um brilho magenta baço. Mas o nosso universo não só vem em cores eletrificantes, mas também tem muitos planetas ricos em água. Um exoplaneta tipo Netuno ou Waterworld tem uma massa de mais de 8 terras e um raio 0,24 vezes superior ao de Júpiter. E embora este mundo extraterrestre possa parecer promissor devido à sua abundância de água, não é um gêmeo terrestre. O planeta não tem uma superfície sólida e a sua atmosfera difere drasticamente da que temos aqui. Devido à extrema pressão e calor, consiste em água numa estranha forma de plasma que se comporta de forma diferente da que se encontra na Terra. Apesar de as temperaturas atingirem 280 graus Celsius, a água em JG1214b não tem as fases habituais de vapor, líquido e gás, mas sim uma forma de fluido supercrítico constante. Portanto, tem algumas propriedades tanto do líquido como do gás, mas, em geral, não é um nem outro e ambos de uma vez só. Agora, passemos à constelação Cygnus. Lá, a cerca de 650 anos-luz de distância, situa-se um mundo abrasador, Kepler-70b. Com uma massa de apenas 0,44 terras e um raio de 0,75 vezes o do nosso planeta, este é um dos exoplanetas mais quentes que conhecemos. A estrela do planeta, Kepler-70, foi em tempos uma estrela de sequência principal como o nosso Sol, enquanto Kepler-70b costumava ser um gigante de gás do tamanho de Júpiter. Mas há cerca de 18,5 milhões de anos, a estrela atravessou seu palco gigante vermelho. Como resultado de passar uma quantidade significativa de tempo dentro da sua estrela agora morta, um núcleo de ferro quente do planeta é tudo que nos resta. Os cientistas pensam que o planeta ainda está evaporando, o que poderá eventualmente torná-lo ainda mais pequeno. Então, quão quente está? Porque Kepler-70b está 65 vezes mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do Sol. A temperatura neste exoplaneta atinge 6.650 graus Celsius. Para comparar, a superfície do Sol é de apenas 5.500 graus Celsius. Portanto, se o inferno existe, ele deve estar lá. A cerca de 640 anos-luz de nós, está mais um exoplaneta abrasador, apelidado de WASP-76b. Mas não é a única coisa pelo qual o planeta é conhecido. Ele tem chuvas permanentes de ferro fundido. Descoberto em 2016, é quase tão maciço como Júpiter. Uma vez que está fixo à órbita de uma estrela, o planeta está sempre de frente para ela.
As temperaturas à beira do dia atingem os 2.350 graus Celsius. É mais que o suficiente para evaporar metais como o ferro. Além disso, a radiação que beira o dia é milhares de vezes mais do que o nosso planeta recebe do Sol. O lado negro do WASP-76b é quase 2 vezes mais frio. Devido a esta diferença extrema de temperaturas, formam-se ventos intensos no planeta. E por conta disso, o vapor de ferro da parte mais quente do planeta é transportado pelo vento para o lado mais frio, e à medida que o vapor se esfria, chove ferro derretido. Esse planeta é bem estranho, mas não tão estranho quanto o PSR J17191438b. Mas o que tem de tão impressionante nele? Este exoplaneta é 3.000 vezes maior do que sua estrela de nêutrons hospedeira. Além disso, nem sempre foi um planeta, costumava ser uma estrela no passado. Mas vamos começar do início. O exoplaneta orbita uma incrível e densa e minúscula estrela de nêutrons com cerca de 20 km de diâmetro. Apenas uma colher de chá do material desta estrela pesaria milhares de milhões de toneladas na Terra. A estrela é também um pulsar de milissegundos que emite feixes de radiação enquanto gira a cada 5,4 milissegundos. Isso é cerca de 10.000 rotações por minuto. A estrela não é solitária, tem um planeta companheiro com cerca de 40% do tamanho de Júpiter, PSR J17191438b. Ao mesmo tempo, este exoplaneta alienígena é mais maciço que Júpiter. Então, como pode ser tão pequena e, ao mesmo tempo, tão pesado assim? É porque este exoplaneta já foi uma estrela, cujas camadas exteriores foram removidas por um pulsar muito mais maciço nas proximidades. Isto deixou um resto de carbono de uma estrela que se tornou um mundo de diamantes cerca de 5 vezes maior do que o tamanho do nosso planeta. Tem agora um diâmetro de cerca de 60.000 quilômetros. E porque a proximidade do exoplaneta ao pulsar é muito próxima, todo o sistema poderia caber dentro do diâmetro do nosso Sol. O espaço parece estar cheio de exoplanetas estranhos, e alguns deles têm propriedades tão bizarras que dificilmente se poderia acreditar que estes corpos celestes existem. Chamado de WASP-107b, este mundo peculiar tem a densidade do algodão doce, o que faz com que os cientistas revejam a sua compreensão de como se formam gigantes de gás. Embora o exoplaneta tenha aproximadamente o mesmo tamanho que Júpiter, são apenas 30 massas terrestres, mas Júpiter é 300 vezes maior do que o nosso planeta natal. Além disso, o núcleo do WASP-107b é apenas 4 vezes maior do que o núcleo da nossa Terra, enquanto que deveria ser cerca de 10 vezes maior do que o nosso planeta. Por conta de tudo isso, o WASP-107b tem uma densidade incrivelmente baixa. Na verdade, é como um marshmallow flutuando no espaço. Até agora, nenhum desses mundos parece estar nos dando qualquer esperança de os colonizar, mas o Gliese 581d poderia. Encontrar um planeta que fosse adequado para a vida é um desafio por si mesmo, e principalmente levando em conta a distância que eles têm. É por isso que Gliese 581d parece promissor, situado a 20 anos-luz da Terra e com uma massa de cerca de 6 vezes superior à da Terra. O exoplaneta está numa zona habitável da sua estrela, pelo que as temperaturas podem ser adequadas para a água líquida na sua superfície. No entanto, devido à sua arrumação, um lado do Gliese 581d é sempre mais quente do que o outro. Mas não é assim tão ruim. Uma vez que o dióxido de carbono é abundante na atmosfera do planeta, evitaria o congelamento do lado da noite. Embora a Terra tenha o seu próprio ciclo regular de dia e noite, e a maioria das formas de vida aqui se tenham adaptado para viver sob tais condições, e seria ótimo se o mesmo acontecesse em Gliese, já que poderemos colonizar ele um dia. Mas se fizermos isso, a melhor ideia seria viver na região de habitabilidade na linha que separa o dia da noite, também chamada de a zona crepuscular. A imensidão do espaço é inimaginável, e a 2MASS J2126 é a prova disso. Este mundo foi pensado como sendo um planeta flutuante, mas este corpo celeste não é tão solitário assim. Afinal, ele se move pelo espaço junto com a estrela ATYC 94869271. O mais estranho é que ambos os objetos são conhecidos dos astrônomos há mais de anos, mas ninguém viu a ligação entre eles. Mas então, os cientistas descobriram que o exoplaneta e a estrela estão ambos a cerca de 104 anos-luz do Sol, o que significa que estão ligados. Observações posteriores mostram que o planeta orbita sua estrela a uma distância de 1 trilhão de quilômetros. Isso é aproximadamente 7.000 vezes a distância do nosso planeta até o Sol. Isso faz dele o maior raio orbital de qualquer planeta conhecido até a data. Curiosamente,
Um ano neste planeta é equivalente a 900 mil anos na Terra. Agora vamos voltar ao nosso sistema solar. O maior planeta aqui tem 79 luas, portanto parece fazer sentido que, se existem exoplanetas, devem existir exoluas também. Mas durante anos os cientistas não acharam. A localização de pequenos corpos cósmicos em órbita de exoplanetas é muito difícil. No entanto, os astrônomos foram finalmente bem-sucedidos. Mas não encontraram uma exolua, encontraram algo maior e melhor do que isso. A primeira prova clara de sempre de um disco formador de luas em torno de um enorme exoplaneta distante chamado PDS-70C. Com a ajuda do telescópio ALMA no Chile, cientistas detectaram um disco no qual os satélites poderiam eventualmente se formar. E seu material é suficiente para fazer 3 deles, cada um com o tamanho da Lua. Pela primeira vez na história da astronomia, os seres humanos poderiam estar observando como estes pequenos mundos redondos se formam no espaço, e não numa simulação de computador, ao vivo. O último exoplaneta da nossa lista é o COI 5AB, e o que o torna único não são suas propriedades, mas o sistema do qual ele é. O planeta tem cerca de metade do tamanho de Saturno e foi inicialmente ignorado porque era complicado e até considerado ficção. Uma década depois, ele finalmente foi notado. Os astrônomos tropeçaram num sistema de 3 estrelas. O planeta gira em torno da estrela A, que tem uma companheira relativamente próxima, a estrela B. Ambas giram em volta uma da outra, de 30 em 30 anos, mas há também uma terceira estrela ligada, a estrela C. E a C orbita as estrelas A e B de 400 em 400 anos. Se pudéssemos de alguma forma viajar para este exoplaneta e pairar à beira da atmosfera deste mundo com a nossa nave espacial, estaríamos vendo coisas de cortar a respiração e invulgares. A vista de baixo estaria cheia de nuvens castanhas escuras e cinzentas. E em vez de um sol, veríamos 2, um 17 vezes maior do que a nossa estrela e outro bem menor, com apenas cerca de 0,5% tão brilhante como o nosso Sol. Mas independente disso, a estrela mais fraca ainda brilharia 1000 vezes mais do que a Lua cheia aqui na Terra. E ainda assim, podem existir corpos celestes ainda mais estranhos no nosso universo. Até agora, os planetas são hipotéticos, mas alguns acham que eles existem. Se for, tais mundos misteriosos se formariam a partir de colisões de partículas de gás e poeira que rodeiam os buracos negros. Estes planetas também evoluiriam a grandes distâncias dos buracos negros supermassivos, tornando as suas órbitas de milhões de anos. O universo não tem fronteiras, não só em termos de distâncias, mas também em termos de criatividade. De vez em quando, os astrônomos descobrem objetos espaciais espantosos que alargam a nossa imaginação limitada sobre o lugar onde vivemos. Levou muitos anos para descobrir todos os planetas do nosso sistema solar, e eles ainda nos surpreendem com as suas propriedades. Por isso, quem sabe o quanto as descobertas sobre os 5.000 exoplanetas conhecidos ainda estão à nossa frente.